tô falando sobre esse assunto? Porque eu acabei de perceber que você pode comprar BDRs do Twitter, né, e virar sócio do Elon Musk. Eu vou comentar um pouquinho sobre a loucura que aconteceu ontem. Aliás, eu tô falando de virar sócio do Elon Musk, não, é tremenda brincadeira porque você poderia comprar Tesla, tá? Mas enfim, é o seguinte, ontem, né, na segunda-feira, saiu a notícia que o Elon Musk comprou 9,2% das ações do Twitter. Você tem noção? Ele é dono de quase 10% do Twitter. Ele virou o maior acionista da rede, e ele ganhou uma boa grana, até porque as ações valorizaram pra caramba. O que a gente sabia até agora é que o Elon Musk, no dia 25 de março, tá? 25/3, tinha falado mal pra caramba do Twitter. Então ele falou que o algoritmo deles não defendia a liberdade de expressão, inclusive ameaçou criar uma nova rede social sem nenhum algoritmo para que as pessoas tivessem essa liberdade. Ele disse isso. E o pessoal que segue ele ficou completamente louco só de pensar em uma rede social criada pelo Elon Musk. Imagina como que seria isso. E ele chegou a perguntar para os seguidores dele no Twitter o seguinte, ele falou assim, você acredita que o Twitter adere rigorosamente a esse princípio? Dado que o Twitter serve como uma praça pública de fato, não aderir aos princípios da liberdade de expressão prejudica fundamentalmente a democracia. O que deveria ser feito? Então o Elon Musk ele fez uma pergunta para a base dele e do nada, uma semana depois, saiu notícia que ele comprou 9% do Twitter, né? Então olha que louco. E teve uma galera que estava dizendo que isso foi uma tentativa de manipulação de mercado, como se ele estivesse jogando o preço de ação lá para baixo, depois de comprar mais barato e vender mais caro no futuro. Aliás, isso de certa forma aconteceu com algumas criptomoedas. Ele fez isso com o Bitcoin, ou pelo menos foi uma grande ocasião, foi algo circunstancial, né? Que eu lembro que ele tinha falado que ia vender Tesla com Bitcoin, tinha comprado Bitcoin antes, né? De repente, depois ele parou de aceitar Bitcoin, aí ele comprou mais Bitcoin quando caiu, depois anunciou de novo que ia aceitar Bitcoin. Enfim, ele é um cara que ele de fato movimenta mercado. E o mercado de criptos é menos regulado. Só que muita gente não sabe, né? Só que manipular é crime. O ponto é, você tem mercados não regulados, né? Do jeito que as ações são reguladas, como por exemplo de cripto. E também tem um outro porém nessa história. Porque o Elon Musk, na verdade, comprou as ações do Twitter. Depois ele começou a falar mal da rede no próprio Twitter. Ou seja, será que o cara é maluco? Porque ele primeiro comprou as ações e depois ele falou mal. Então ele não falou mal antes de comprar. Talvez ele tenha feito isso para desvalorizar as ações e depois que saísse a notícia que ele comprou, parecia que ele teve uma maior valorização. Realmente não dá para entender. Ou ele, sei lá, né? Só quis fazer isso por algum motivo, não sei. E se ele é maluco, eu não sei, mas num único dia ele ganhou 890 milhões de dólares. Só pra vocês terem uma ideia, esse ganho que ele teve em um dia é a soma do valor de mercado da Melius e da Sinqia juntas. Isso significa que só com o lucro que ele teve ontem ele já conseguiria comprar essas duas empresas inteiras a valor de mercado. Isso é muita grana, porque você multiplicar 900 milhões de dólares por real daria, sei lá, 4,5 bi, né, de reais. Então eu tava dando uma olhada no último balanço que saiu do Twitter e eu separei aqui 4 pontos que me chamaram a atenção. O primeiro ponto é a receita. Hoje a receita do Twitter vem de 3 lugares. Vem dos tweets promovidos, das contas promovidas e do licenciamento de dados. A receita da empresa subiu em 37% de 2020 para 2021. E ela foi de 3 bilhões e 700 mil para mais de 5 bilhões de dólares. Então, ponto positivo para o Twitter. Segundo ponto são os custos. Os custos da empresa subiram 35% de 2020 para 2021. Então, ponto negativo para o Twitter. Terceiro ponto, resultado líquido. O resultado líquido caiu 30%, de 996 milhões para 682 milhões. Um outro ponto negativo para o Twitter. E quarto e último ponto é a média monetizável de conteúdo, que subiu 13% no último ano. Então, ponto positivo para o Twitter. Como toda empresa, o Twitter tem pontos negativos e tem pontos positivos. É claro que eu precisaria ir muito além, né, disso para analisar direitinho, né, se faz sentido para Elon Musk comprar o Twitter, mas enfim, ele que tomou a decisão, quem sou eu para querer dar um conselho para Elon Musk? E eu acabaria perdendo muito tempo fazendo isso, né, enfim, sei lá se eu estaria certo ou não.